Nós vamos iniciar mais uma escola dominical e nós estamos estudando o tema Eis o Cordeiro de Deus, pessoa e obra de Jesus Cristo. E o tema da lição de hoje é sobre a humanidade de Cristo. Jesus Cristo, homem, a vida humana de Jesus. O objetivo maior do nosso estudo hoje é lembrar que Jesus Cristo, ao se encarnar, ao assumir a forma humana, ele passou por todos os princípios, ou melhor, ele passou por todas as etapas de uma vida. Foi gerado de uma forma milagrosa, mas a partir da concepção, ou seja, a partir de ser concebido no ventre de Maria, ele passou a ter uma vida normal dentro do princípio da vida humana. E é isso que nós vamos destacar hoje, para nós então compreendermos um pouco melhor sobre a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pensando então em Jesus Cristo, o homem. Pensar em Jesus Cristo, homem, é pensar na figura humana de Jesus, semelhante a cada um de nós, em seus aspectos físicos, nas suas necessidades, nas suas ações e reações, enfim, em uma vida normal, ou dentro da normalidade da vida de um ser humano, exceto em um único momento, ou exceto em uma única condição, que é a condição de não ter pecado. Jesus Cristo foi semelhante a nós em tudo na sua humanidade, exceto no pecado. Nós pecamos. Jesus Cristo, ele viveu como homem entre nós na terra e não cometeu nenhum pecado sequer. Então é dentro desse princípio que nós estaremos desenvolvendo o nosso estudo. Jesus Cristo plenamente humano, exceto no pecado. O primeiro ponto do nosso estudo é a entrada de Jesus na história. E essa entrada de Jesus na história, ela acontece através do anúncio ou da ligação de Jesus com alguns antepassados. Em Mateus 1, nós encontramos livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ao ligar Jesus a esses antepassados da história do povo de Deus, nós temos a confirmação de que Jesus é o rei prometido. Essa promessa acontece nas profecias messiânicas, nas profecias do rei da descendência de Davi, que estaria governando o povo de Deus, com uma ação justa, com um governo justo, com um momento adequado de restauração do princípio, do reinado de Deus através de uma pessoa sobre a vida do seu povo. O texto ainda fala que ele é da descendência de Abraão. E aí nós temos a confirmação de que as promessas de Deus foram cumpridas. Lembram que na história de Abraão, Deus chama Abraão e diz que Abraão formaria uma nação e através da família de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, seriam benditas. É o cumprimento da promessa agora, quando o Messias nasce, quando o Salvador nasce, quando aquele que estaria restaurando todas as coisas dentro do princípio estabelecido por Deus, a visão de que a bênção estaria sendo concedida. Então, dentro dessa linha de pensamento, Jesus sendo filho ou descendente de Abraão, a promessa de Deus para que as nações seriam abençoadas, ou de que as nações seriam abençoadas,
está cumprida em Cristo Jesus. Então, a forma dele entrar na história é uma forma de mostrar que Deus está agindo na história da humanidade. Em terceiro lugar, nós temos também a evidência da compaixão e da misericórdia de Deus. Essa evidência da compaixão e da misericórdia de Deus, ela pode ser referendada através de 2 versículos bíblicos. Eu vou ler para vocês esses versículos. O primeiro, 2 Coríntios 8:9, quando diz: sendo rico se fez pobre por amor de vós. E abrindo mão da sua glória, foi capaz de humilhar e habitar entre nós. E o texto de Filipenses 2:7 diz: em semelhança de homem. E aí então nós temos, né, a entrada de Jesus na história, deixando a divindade, coisa que nós já estudamos, a pré-existência, né, entrando no estado de humilhação, e nesse estado de humilhação cumprindo aquilo que era a vontade de Deus ou a missão dada por Deus a Jesus Cristo para salvar a humanidade. E aí então, voltando à lição anterior, após passar esse período de humilhação, o período em que ele viveu encarnado, Jesus retorna para a glória. Então é o seu estado de glorificação ou estado de exaltação. E aqui então nós estamos vendo que ao entrar na história, Jesus ele confirma ser o rei prometido, confirma as promessas de Deus. Deus faz as suas promessas e as cumpre, como também evidencia a sua misericórdia e compaixão. E por fim, nesse primeiro ponto, nós temos a identificação de Jesus conosco. A genealogia de Jesus Cristo identifica Cristo conosco, né? Não apenas se tornou humano, né, mas também viveu como um de nós. A concepção de Jesus foi de forma miraculosa. O texto diz, né, a sombra do Espírito te cobrirá. A partir de Maria encontrar-se grávida, a vida de Jesus foi exatamente como a vida de qualquer ser humano. 9 meses de gestação, sendo alimentado pelo cordão umbilical, ou através do cordão umbilical, passando o período de gestação, os 9 meses, o seu nascimento, né, os cuidados que uma criança precisa receber, enfim, tudo aconteceu da forma como um ser humano é gerado, nasce e começa a sua vida. Agora eu quero ler um texto da palavra de Deus que fala um pouquinho sobre a vida de Jesus, mas num estágio mais adiantado, né? Está em Lucas capítulo 2, versículos 41 até o versículo 52. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram ao caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhes disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu:
Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Este texto conta essa história de Jesus aos 12 anos, acompanhando seus pais a uma festa em Jerusalém. No retorno, ele permanece. Ao permanecer, ele vai até o templo, se assenta lá com os doutores da lei, com os escribas, com as pessoas que ensinavam a religião, e com eles, né, ele tem um debate, ele tem uma conversa. Né? Seus pais o encontram, né, retornam com ele, né, para a cidade de origem, e o texto, então, registrado por Lucas, diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Sabedoria e graça, nós não vamos nos ater a essas duas palavras, mas especialmente, como nós estamos falando da humanidade de Jesus, o texto diz que ele crescia em estatura, ou seja, o desenvolvimento normal de uma criança, né? O desenvolvimento normal de uma pessoa. Quando nós pensamos nessa presença de Jesus na história, né, e aí nós vimos a questão da entrada de Jesus na história, o segundo ponto da lição vai dizer sobre a interferência no curso da história. E aí pode surgir uma pergunta que seria da seguinte ordem: tendo Jesus sido concebido de forma miraculosa, como poderemos ter certeza de que ele era de fato um verdadeiro ser humano? E aí então nós temos alguns argumentos, né, que são retirados da palavra de Deus, que nos dão essa certeza de que ele foi um ser humano. O primeiro argumento que nós temos é sobre o nascimento de Jesus. Ele não desceu do céu como um homem já feito, pelo texto da palavra de Deus, e a cada dezembro nós relembramos isso, né? Ele foi concebido no ventre de uma mãe humana, nutrido pelo cordão umbilical dessa pessoa, né? E nasceu como qualquer outro ser humano. Então, o primeiro argumento que nós temos da certeza da humanidade de Cristo é o fato dele ter nascido. O segundo argumento é o fato dele ter tido uma família. Havia uma ligação biológica de Jesus com os seus ancestrais, e nós já vimos a genealogia de Jesus, e com o texto que mostra a genealogia de Jesus, nós percebemos que Jesus, então, ele teve mãe, pai, mãe, né, avós, bisavós, tataravós, consequentemente, né, tios, tias, e ainda o texto da palavra de Deus diz dos seus irmãos e irmãs. É outro sinal da humanidade. A humanidade, ela nos coloca inseridos num contexto familiar. O terceiro argumento, né, é o argumento que nós vimos nesse versículo 52 do capítulo 2 de Lucas, que diz que Jesus crescia em estatura. Né? Lembrando que Lucas era médico. Tá? E o olhar médico está agora nos contando a história do desenvolvimento de uma pessoa. Jesus se desenvolveu. A partir do momento que ele sai do ventre de Maria, que ele nasce, a história lá da manjedoura, né? Enfim, uma história conhecida por todos nós, ele vai receber todos os cuidados, e aí então ele começa, né, a partir do momento da concepção, mas a partir do momento do seu nascimento, ele começa então o seu desenvolvimento como ser humano, o desenvolvimento do seu corpo, o crescimento. E Lucas então registra que ele crescia em estatura. O quarto argumento que nós temos
é sobre a morte de Jesus. Jesus morreu. O seu corpo deixou de ter vida após ter sido submetido a um tratamento cruel. E esse tratamento nós também conhecemos, que é a história que nós relembramos sempre no período da Páscoa. Jesus Cristo preso, Jesus Cristo condenado, julgado, condenado, Jesus Cristo carregando a sua cruz, Jesus Cristo sendo pregado na cruz, Jesus Cristo morrendo e sendo sepultado. Esse é um outro argumento da humanidade de Cristo Jesus. Nesse argumento sobre a morte de Cristo Jesus, e sobre o seu desenvolvimento e sobre a morte de Cristo Jesus, nós vamos perceber algo peculiar às condições humanas, que foi então, sendo submetido a um estresse muito grande de julgamento, de espancamento, de tortura, Jesus sente dor, Jesus sente-se cansado, a ponto de não conseguir carregar a cruz, as suas forças estavam completamente exauridas. Aí então tem o texto, ou a história do Simão, o Cirineu, que ajuda Jesus a carregar a cruz. Jesus sendo crucificado, ou a dor intensa da crucificação, coisas peculiares a um ser que tem vida, especialmente um ser humano, quando submetido a torturas. E aí então nós temos essa situação. E ainda, um outro argumento que nós temos é que Jesus mesmo ele se apresentava como sendo homem. Repetidamente Jesus faz uso da palavra homem, aplicando-se ou fazendo referência a si mesmo. E outras pessoas também falavam a respeito disso, ou aplicavam essa mesma palavra falando a respeito de Jesus. E assim nós percebemos as pessoas olhando para Jesus e vendo um ser que lhe correspondia. Não era uma pessoa, ou não era um ente, um ser totalmente diferente. Jesus estava vivendo da mesma forma que os seres humanos, portanto, ele era entendido e recebido como um homem. Nas cartas de João debate um problema, uma heresia que foi chamado de docetismo, que era então a visão de que Jesus ele tinha apenas a aparência de ser humano, mas não era humano. O docetismo pode ser entendido como com o seguinte significado: Jesus ele era um fantasma. E João debate isso. Quando João começa a sua carta, ele vai falar sobre o testemunho que ele vai dar, porque os seus olhos viram, os seus ouvidos ouviram, e as suas mãos apalparam. Ou seja, ele tocou Jesus, ele conviveu com Jesus, ele sabia que Jesus era um ser humano. E aí então esses são os argumentos para se entender que Jesus de fato era homem, e como homem ele então interferiu no curso da história da humanidade, realizando o processo de salvação. Então o que nós temos que destacar dentro desse princípio da humanidade de Cristo? Nascimento, crescimento e morte. Ao ser inserido na história da humanidade, ao interferir na história da humanidade, Jesus modifica a história da humanidade. E a modificação, ela acontece por alguns motivos. E o primeiro motivo é a representação da nossa obediência. Jesus foi obediente. Esse é um contraste que se estabelece com o primeiro homem. Então nós temos o primeiro Adão, e Jesus também é chamado de segundo Adão. O primeiro Adão ele foi desobediente a Deus. E o segundo Adão ele foi completamente obediente a Deus.
inteiramente obediente a Deus. Então isso significa que Jesus, ele realizou de forma plena o que foi estabelecido por Deus. O segundo motivo da modificação da história, ou seja, da entrada de Jesus na história, que modifica a história da humanidade, é que ele veio oferecer um sacrifício substitutivo. Se Jesus não tivesse sido homem, não poderia ter morrido em nosso lugar e pago de forma plena, né, a penalidade que pesava sobre cada um de nós, que cabia a cada um de nós. O autor de Hebreus, ele escreve assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante a nós. Vejam essa aplicação. A morte expiatória de Jesus pode de fato ter proveito para nós, pois não foi alguém estranho à raça humana que morreu na cruz. Ele era Deus, mas também era como nós. E perante Deus assumiu o nosso lugar, oferecendo a si mesmo em sacrifício substitutivo. Isso é a interferência na história da humanidade. O terceiro motivo é que Jesus então se torna o intermediador entre Deus e o homem. E aí nós temos, né, o texto muito conhecido, escrito por Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo 2,5, que diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Essa mediação é o fato, ou é a verdade, ou é o acontecimento que traz para as nossas vidas a oportunidade de salvação. Quem faz a mediação? Quem vai nos apresentar diante de Deus? Quem vai ser o intermediário? Somente Jesus, que não tinha pecado. E isso acontece através da sua morte, modificando a nossa história. O quarto motivo pelo qual a nossa história é também modificada, né, ou é modificada, é porque ele deixa o exemplo e o padrão a ser seguido. João, ele escreve assim: aquele que diz que permanece nele deve andar, ou deve também andar assim como ele andou. Paulo fala para que nós o imitemos como ele imita a Jesus Cristo. E devemos andar conforme a vocação com que fomos chamados. E para entender todo esse processo da vida, né, de como estabelecer-se na vida cristã, é olhando para o padrão e o exemplo dado por Cristo Jesus. O quinto motivo que nós temos para essa interferência de Jesus na história é o fato dele ser modelo de ressurreição, ou modelo da ressurreição. O que isso significa? Significa para nós que aquilo que os discípulos encontraram, o momento que os discípulos viveram, quando Jesus ressuscitou e apresentou-se nos 40 dias que Jesus esteve com eles, entre a sua morte, depois da sua morte e até a ascensão, né? Esses 40 dias que Jesus esteve em contato com os seus discípulos, Jesus, ele se apresentou com um corpo diferente. E esse corpo diferente de Jesus é o anúncio de como será a nossa ressurreição. Jesus já estava com o corpo preparado para a glória. Tanto que ele podia estar num lugar e logo em seguida se apresentar em outro lugar, como aconteceu de ele se colocar no cenáculo quando eles estavam com as portas trancadas e depois aparecer no caminho de Emaús com os outros 2 discípulos. Ele, em determinado momento, não era reconhecido pelas pessoas, mas depois se tornava reconhecido pelas pessoas.
O texto ainda diz que Jesus, mesmo depois de ressuscitado, ele comeu com os seus discípulos. Então nós temos aí algumas referências de como seria esse corpo da ressurreição ou o corpo da glorificação. Né? O apóstolo Paulo, ao falar sobre isso, ele vai dizer: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Né? Jesus tinha que ressuscitar como homem para ser o primogênito dentre os mortos, né? Para ser o padrão do corpo que teremos mais tarde. E por fim, Jesus, ele interfere ou modifica a nossa história como sendo, né, o sumo sacerdote que se compadece de cada um de nós. E aí então nós vamos para o texto de Hebreus, que diz: naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O ato de compadecer-se de cada um de nós. Se Jesus não tivesse existido na condição de homem, não teria conhecido por experiência o que sofremos em nossas tentações e lutas nesta vida. E aí então Jesus, ele tem como nos ajudar pelo fato dele conhecer a nossa constituição, pelo fato dele ser o nosso Criador e pelo fato de, como Criador, ele também ter se identificado com cada um de nós, com a ressalva, exceto no pecado. E assim nós concluímos o estudo de hoje. Não há como medir tão extraordinário ato de amor que levou nosso Senhor a abdicar da eterna glória e poder para se tornar um mortal, vivenciando as limitações de um ser menor que ele mesmo criou. E para concluir, quero que vocês escutem uma música. É uma música antiga, se eu não me engano, da década de 80, que retrata muito bem essa questão da humanidade de Jesus, mas nos faz pensar também naquilo que nós devemos fazer para aprimorar as nossas vidas e especialmente para viver segundo o padrão estabelecido por Cristo Jesus. Com essa música nós encerramos o nosso estudo e que vocês tenham um bom domingo. Deus abençoe a vida de cada um. Braços musculosos de tanto trabalhar, um homem forte, sem medo da morte, o carpinteiro. Mais que 20 anos trabalhando com seu pai, cortando madeira.